Ouviremos agora uma entrevista feita por mim com o professor André Luiz Miatello, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. O professor André é especialista em documentação franciscana e em franciscanismo medieval. André, a Idade Média é considerada por muitas pessoas como uma época de decadência. E elas encontram, por vezes, um exemplo dessa decadência no que seria supostamente o desaparecimento da cultura culta antiga, da cultura elevada da antiguidade. E dentro dessa problemática, um dos elementos significativos seria o desaparecimento da filosofia antiga, que é tida pelas pessoas em alta conta como um exemplo importante da alta cultura antiga. E eu gostaria então de perguntar a você se existe uma filosofia na Idade Média ou se verifica mesmo essa desconfiança geral de que a filosofia desaparece no período. Eu acredito que a filosofia se mantém durante a Idade Média, ela se transforma, ela acaba tomando para si características que são muito próprias, que vai então marcar a diferença entre a filosofia antiga, greco-romana, para a filosofia que nós chamaríamos de medieval, como os manuais de história acabam classificando, mas ela não manifesta nessa mudança de estrutura, de método, de conteúdo, uma divisão qualitativa com a filosofia antiga, até porque a maneira com que ela começa e se desenvolve é muito similar ao que se fazia nas escolas de filosofia da antiguidade. A preservação, por exemplo, dos manuscritos de Platão, Aristóteles, tantos outros pensadores, nós só temos notícias desses escritos graças aos manuscritos feitos pelos monges, outros clérigos da Idade Média, que não só faziam para colecionar a antiguidade, mas porque eram livros, eram textos lidos, refletidos, pensados. Então a filosofia medieval não só existe enquanto filosofia, quanto ela se faz como uma reflexão sobre as categorias filosóficas, os conceitos, as ideias pensadas anteriormente, mais numa continuidade do que numa ruptura. Alguns autores, como Pierre Hadot, que é um historiador da filosofia bastante conhecido, estabelecem uma relação entre as práticas ascéticas dos monges medievais e as práticas ascéticas dos filósofos antigos. Você concorda com esse ponto de vista? Concordo totalmente. A Pierre Hadot, de fato, quando observa isso, faz algo que, a meu ver, não é levado muito em conta pelo senso comum acerca da filosofia antiga e, em se tratando depois de filosofia medieval, porque, de fato, ao lermos os escritos desses ascetas, monges cristãos, e comparando a dieta, comparando a prática de vida, a ética, nós encontramos muitas relações com a ética, a dieta, a prática de vida das escolas filosóficas antigas, de modo que é possível falar que no que se refere à disciplina, à ascese, ambas as vertentes da reflexão, do pensamento, caminham muito paralelas, porque são convergentes. Ali a questão é, a filosofia ela não é só um conhecimento racional, mas ela é um modo de vida que se estabelece, uma relação com essa ideia, com essa verdade que se busca, de modo que a pessoa, o filósofo, o sábio, ele acaba trazendo para a sua própria vida esses valores de maneira transformadora. Então, escola filosófica antiga e mosteiro cristão, universo ascético cristão estão harmonizados no que se refere a práticas ascéticas e ética de vida. Eu gostaria de saber, então, para encerrar, se você considera, para além do problema da filosofia que você discutiu aqui agora, se podemos falar numa decadência geral do ponto de vista da cultura entre Idade Média e Antiguidade. Eu penso que a decadência vista dessa forma só se diz respeito quando o homem contemporâneo tenta entender esse tempo desconsiderando aquilo que era próprio de época, porque, a meu ver, a decadência não só não existe, como ela é um grande preconceito, um prejuízo bastante grande
As universidades surgem e se desenvolvem dentro deste universo, porque é neste universo que a possibilidade de uma associação de mestres e alunos livres, sem depender ali de instâncias que vão, de certa forma, manipular o conhecimento, talvez em uma outra época isso não fosse possível. E não só do ponto de vista das universidades, mas o mundo das técnicas. E da filosofia, a mesma coisa. Se hoje nós falamos de uma filosofia da linguagem, se deve a toda a reflexão feita durante o século XIII por pensadores ligados a essas universidades, que nos trouxeram vocabulário, nos trouxeram produção que possibilita o que eu vou chamar aqui de uma transformação qualitativa, ou seja, não é decadência, é uma etapa do desenvolvimento da cultura ocidental, sem a qual nós não teríamos condições de afirmar as coisas que podemos afirmar hoje. Então não concordo de forma alguma com a questão da decadência.